Tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Todos os dias aqui temos vídeos e é muita alegria, muita satisfação poder recebê-los aqui mais uma vez. E eu peço para que você ajude o canal, curta, comenta, compartilha, não é? Para que a gente possa chegar mais além, para que a graça de Deus possa atingir os corações. E você é fundamental para que isso possa acontecer. Primeiro comentando, curtindo, compartilhando e seguindo o canal, para que a gente possa chegar mais longe. E hoje estamos aqui mais uma vez, né? E vamos falar sobre temas. Hoje é dia de falar sobre temas recorrentes à nossa fé cristã. E hoje eu trouxe um tema interessante, né? Um questionamento que é: existe reencarnação? Não estou afirmando, tá? Como eu falei, é um questionamento, é uma pergunta. Existe? Vamos falar sobre isso, vamos destrinchar sobre isso. Antes de mais nada, antes de alguém vir querer falar alguma coisa, ninguém é obrigado a concordar com o que eu estou falando. Nós estamos hoje ainda na liberdade de expressão, no livre expressão daquilo que sente, nós podemos falar. Assim como você pode também estar contrário a isso. Você pode ter suas teorias, as suas filosofias, mas aqui o que eu falo é fundamentado naquilo que é o cristianismo, tá? Se você é um cristão, está fundamentado na palavra de Deus. Então não venha com blá blá blá, porque é aquilo que Deus nos ensina, que a gente vai repassar nesse momento e falar sobre a reencarnação. Que nem deveria existir esse assunto, né? Porque não existe. Esse fenômeno não existe. Mas como tem pessoas que acreditam nisso, nós trazemos para tirar dúvidas das pessoas que são cristãs. Se você não se interessa em tirar dúvidas, está tudo bem. Ou se você veio também, acredita nisso e tem algum questionamento, os comentários estão aí. O espaço de comentar está aí para você comentar. Se eu souber, teria o maior prazer em responder. Se eu não souber, teria a maior humildade de dizer que eu vou procurar estudar para conhecer melhor esse assunto, sobre alguma enfoque que você tem, que venha trazer. Mas nós vamos ler agora a palavra de Deus. E o que está na palavra de Deus é aquilo que vai ser falado hoje. Que é nisso que a gente se baseia, o cristão. Ah, mas a igreja tem a tradição, o magistério tem, mas a igreja não se contradiz. O que é falado em um é confirmado no outro. A gente traz aquilo que Cristo nos ensina. Isso. Qualquer um dos, dos alicerces da igreja é assim. Então vamos, aqui nós estamos no livro de Hebreus, capítulo 9. Vamos aqui, então, do 23 ao 27. Estava pensando se estaria o 28, não, mas vamos do 23 ao 27. E Deus tem muito a nos falar nesse momento. Se os meros símbolos das realidades celestes exigiam uma tal purificação, necessário se tornava que as realidades mesmo fossem purificadas por sacrifícios ainda superiores. Eis porque Cristo entrou, não em um santuário feito por mãos de homens, que fosse apenas figura do santuário verdadeiro, mas no próprio céu, para agora se apresentar intercessor nosso ante a face de Deus. E não entrou para se oferecer muitas vezes a si mesmo, como o pontífice que entrava todos os anos no santuário para oferecer sangue alheio. Do contrário, lhe seria necessário padecer muitas vezes desde o princípio do mundo, quando é certo que apareceu uma só vez, ao final dos tempos, para destruição do pecado, pelo sacrifício de si mesmo. Como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Ou seja, versículo 27. Como está determinado que os homens morram uma
só vez e depois vem o juízo, certo? Então, a questão da cruz que eu queria colocar são várias. Por exemplo, as pessoas falam de reencarnação, que é totalmente o contrário daquilo que a palavra fala. Aqui já deu uma já se contradiz, né? A reencarnação, já vou trazer vários focos. Ela faria com que a cruz fosse em vão. Se Cristo morreu para pagar os meus pecados, por que eu teria que morrer de novo para pagar algo que já está pago? Alguém já pagou por mim, eu tenho que pagar eu mesmo por mim? Eu tenho que voltar? E eles colocam isso. Deus é misericordioso, então ele permite que você volte outras vezes para que você se purifique. Não. Deus é misericordioso, então ele não precisa fazer com que você volte muitas vezes. Ele mesmo veio uma vez por você, para que você não se sacrifique uma vez ou várias vezes. Já está pago, tá? Cristo já morreu por mim para que eu tenha vida e vida em abundância. Isso daí também é Filipenses, se eu não me engano. Não é? Por isso Deus Pai o exaltou soberanamente acima de todos os céus, para que todo joelho se dobre, tá? Então, ele veio para que eu tenha vida e vida em abundância. Se existisse outra coisa que reencarnação é totalmente contrário àquilo que a palavra diz, Cristo ele fala, né? Eu não quero que ninguém se perca, ao contrário, que todos se convertam. Meu, supondo que existisse reencarnação, seria o contrário daquilo que Deus fala. Deus pede a nossa santidade, que a gente se converta, que a gente seja santo. Se existisse reencarnação, ser santo para quê? Eu vou morrer, eu vou voltar de novo, depois pago na outra. Vou aproveitar minha vida agora, vou fazer tudo o que eu quero, vou agir de forma criminosa, de forma pecaminosa, e na próxima vida eu acerto a conta. Não tem por que ser assim. Deus fala, converta-se. Sede santos, porque eu, vosso Pai, sou santo. Não é? Então, se existisse outras vidas, isso seria uma contradição. Porque eu podia falar, não vou me converter agora. Eu tenho outra vida, eu volto e me converto na outra. Vou pagando, 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 está tudo bem. Não. E isso é uma visão muito materialista e muito carnal, porque Deus não é carne, Deus é espírito. E a gente tem a carne, que é um momento de provação, é onde a gente trabalha aqui nessa vida. E a partir do momento que a gente passa pela carne, a gente ressuscita para a vida espiritual. Se você for uma pessoa boa, você vai viver uma vida espiritual, porque Deus é espírito, Deus não é carne. A carne, ela é um ambiente para o inimigo trabalhar. A carne pertence a Deus, porque nós somos templo do Espírito Santo, né? Ele fala, olha, não nos pertence esse corpo não é seu. Ele pertence a Deus. Mas é um caminho para o inimigo trabalhar. Então, se eu volto na carne, em várias outras carnes, carne, então, e Paulo diz lá em Gálatas, os desejos da carne e dos espíritos se opõem. Deus é espírito, Deus não é carne. Então, tudo isso mostra a cristão que acredita em reencarnação está entrando em contradição. Você não pode. Porque Deus ele é irredutível. As coisas de Deus são imutáveis. E Deus é irredutível naquilo que foi feito lá em Gênesis, lá no princípio o mundo pode se modernizar, pode inventar muitas coisas. Mas aquilo que Deus destinou para nós é aquilo que vai ser sempre. Deus permitiu que a mentalidade do homem desenvolvesse, que o homem criasse novas tecnologias, mas isso não vai mudar.
aquilo que Deus quer para nós. Então, é, como eu falei no começo, né, eu estou retomando isso para poder chegar num determinado ponto. Não estou isso daqui não é para constranger ninguém, não é para. Isso aqui é o cristão. Se você é cristão, isso aqui serve para você. Se você não é cristão, esse vídeo não serve para você. Tá? Então, não estou querendo refutar outras doutrinas. Não é isso. Mas, a grande realidade que eles têm, né, porque eles acham explicação para tudo. E nem tudo tem explicação. Porque nós somos muito pequenos diante da grandeza de um Deus que é mais que infinito. Então, é, a nossa vã filosofia, a nossa vã entendimento, a nossa vã sabedoria, ela não se. Ela é limitada. Então nem tudo se explica. Tem coisas que é pela fé. Que você acredita porque o poder de Deus fala. Então, a gente acredita porque está escrito aqui. E a gente acredita porque a gente confia em Deus. Então, a grande realidade que nós devemos enxergar com relação a essas coisas é que às vezes eles têm explicação para tudo. E para tudo se acha explicação. O homem pode estar traindo a mulher, pode ser que ele não convença, mas explicação ele vai ter. Tudo tem explicação nessa vida. Tem que ver se ela é verdadeira ou não. Você consegue formular explicações para coisas mais diversas. Mas às vezes você traz uma explicação humana dentro de um contexto humano que não condiz com a realidade. Mas é uma explicação. Você pode acreditar ou não. Mas agora aquilo que está na palavra é aquilo que Deus quer. A gente que é cristão, que entende que Deus é soberano e que cabe a nós apenas obedecê-lo e seguir os seus mandamentos, eu li aqui, é necessário que o homem morra uma só vez e depois venha o juízo. Sim, Senhor. Tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, eu creio na tua palavra. Então, essa questão é uma questão totalmente espiritual, a gente entender isso. Que a gente é espiritual e que a gente está aqui nessa vida e que um dia nós vamos para uma vida espiritual. E aí vem explicações, doutrinas, filosofias, dentro de uma situação que nenhum ser humano esteve pessoalmente em carne. Ah, mas eles trazem transcrições de fulano e de ciclano. Sim, mas quem disse que isso é real? Eu vou te falar, é real. Se você for pegar lá em Samuel, Samuel foi consultar uma necromante. E ele conseguiu. Saul, desculpa, estou falando errado. Saul foi. Ele já estava no fim, ele já estava destruído. Ele foi disfarçado consultar uma necromante. E a necromante trouxe até ele Samuel. Só que Samuel fala: o que, que você veio me incomodar? A necromante se assustou: você é o rei. Porque ele foi disfarçado. E ela xingou ele ainda. Eu estou aqui calado, não é para me mexer aqui, eu tô descansando, não é para mexer com os mortos. A palavra está mostrando isso. Ou seja, mas eles escreveram, pode até ser que seja real, mas não é isso que Deus quer. Mas, voltando ao assunto, esse assunto desta questão de que a vida, nós somos seres espirituais. Deus é espiritual. Deus não vai fazer você ficar voltando carne, 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 carne. Porque a realidade de Deus é espiritual. E aquele que está em Cristo, o cristão, vive espiritualmente, não vive carnalmente.
Vive dentro de uma fé cristã, uma fé inabalável, numa fé verdadeira, numa fé real. E abomina essa questão de Caim. Porque se realmente, como eu falei, a reencarnação fosse real, Cristo morreu em vão na cruz. Cristo veio para pagar os meus pecados na cruz. E por que eu vou ter que voltar e pagar de novo aquilo que já foi pago? Aquilo que Cristo já pagou por mim? Uma visão humana. Um dia eu tenho que voltar várias vezes e pagar uma coisa que o próprio Deus pagou por mim. Enviou seu próprio Filho, que desceu dos céus. Isso é misericórdia. Isso é um Deus amor. Não é que Deus, a teoria que eles falam, Deus é amor, então ele não vai deixar que você se perca para o inferno, ele vai fazer você voltar, para que você voltando, você possa viver de novo, tendo uma segunda chance. Meu irmão, lá no Rico e Lázaro, quando você lê a passagem no Evangelho, tá? O próprio Jesus que falou isso. Deixa eu voltar. E Deus fala que você não pode voltar. Há um abismo entre o céu e a terra. Mas se eu fosse lá, meus irmãos mudariam. Eu quero explicar um pouco. Ele falou, não. Lá eles têm Moisés e os profetas. Se eles não ouvirem Moisés e os profetas, como eles ouviriam um morto que voltaria à vida? Ou seja, o que Jesus está mostrando isso? Isso é muito caráter da pessoa. Se você tem um caráter, e isso também é vinculado ao teu lado espiritual, um mau caráter, um desvio de caráter, espiritualmente você vai ser eternamente assim. Não, vou corrigir isso, vou explicar. Não é que você eternamente seja assim, porque senão eu estaria blasfemando contra o Espírito Santo, estaria falando que o Espírito Santo não tem poder sobre aquela alma. E não é a grande realidade. Deus tem poder de transformar, mas às vezes a própria pessoa não quer. E ela teve uma vida inteira para mudar. Agora, e se ela não mudou nessa vida, não haverá outras vidas que a faça mudar. A grande realidade, a grande certeza da nossa vida é que o nosso Deus morreu por nós, que nós vamos morrer uma só vez. A sua chance é agora. Por isso eu digo para você que se converta agora. Mude a sua vida agora, porque não haverá outra vida. O que você for aqui, daqui de hoje até a sua morte, vai definir aonde você vai. Se você vai ser contemplar Deus face a face no céu, ou se você vai por um fim trágico, um lugar onde não haverá choro e ranger de dentes, o fogo da hiena, e lá um dia vai ter fim. Porém, essa é a grande realidade. Essa é a realidade. Se eu falasse para vocês que reencarnação existe, eu estaria contradizendo todas as pregações que eu já fiz em toda a minha vida. Porque eu falo de um Deus amor, de um Deus que, pela sua misericórdia, enviou seu Filho. E às vezes as pessoas custam entender o que é amor. Quando as pessoas vêm e olham para uma cruz e veem um Cristo crucificado e morto, eles olham como uma derrota. Quando eles veem um Cristo crucificado e morto, algumas religiões acham que não é aquilo. O meu Cristo é ressuscitado. Sim, o meu também. Mas também é o Cristo crucificado. Você não separa o Cristo ressuscitado do Cristo crucificado. Ele é um só. Então, os dois, as duas, os dois eventos, as duas situações são extremamente importantes. A ressurreição, para mostrar a vitória de um Deus que está acima de todas as coisas. De um Deus que, para chegar acima, foi abaixo e venceu lá embaixo, no mais difícil, no mais complicado, para depois ele receber a glória.
E esse é o Cristo ressuscitado. E o Cristo crucificado mostra o sofrimento, mostra a luta que nós devemos lutar e não devemos simplesmente é, acomodar em nossas lutas, principalmente a nossa luta espiritual. Cristo venceu por mim, mas eu preciso continuar honrando essa vitória de Cristo em minha vida, fazendo a graça de Deus, porque não haverá outra vida. Então, extremamente importante entendermos e buscarmos dentro desse universo. Cristo morreu por mim. Por isso, eu vou viver por Ele. Ele morreu por mim, eu vou viver por Ele. Então, esse é o Cristo crucificado, o Cristo ressuscitado. E para essas outras doutrinas, não. Não tem valor nenhum o Cristo crucificado. Porque eles não pensam, eles não têm uma visão espiritual. Eles têm uma visão carnal e materialista. Olhando, como eu falo carnal e materialista, porque eles não conseguem enxergar além daquilo que nós estamos enxergando. Quando eles pensam em espiritual, eles pensam num plano que nem eles já fizeram novelas com uma fazenda bonita, cheia de animais. Sim, a Bíblia diz isso, que haverá um dia que o lobo e o carneiro vão pastar juntos, eu não me lembro se é lobo e carneiro, mas alguma coisa assim. Ele quis dizer. Mas não é é muito mais do que isso. Né? Mas é uma visão, sabem que existe um plano espiritual, mas tem uma visão materialista e carnal daquilo que é o plano espiritual. Enxergando a limitação daquilo que é aqui embaixo. Agora, o espiritual, quando eu digo, irmãos, eu não tenho a minha visão espiritual do que possa ser. Porque por mais que eu imagine a beleza do céu, é muito maior do que aquilo que eu. Por mais que eu imagine o máximo na minha cabeça da beleza do céu, o céu vai muito além disso. O céu vai muito além disso. Então não podemos ter uma visão limitada. Sim, mas temos uma visão de entender a vontade de Deus, fazê-la dia após dia e de buscar esta graça de dia após dia nos santificar, porque a nossa vida é essa, a nossa chance é essa. Não tem uma segunda chance. Se você quer o céu, você precisa lutar aqui. E lutar aqui é todos os dias. Não se acomodar. Como essa filosofia ensina a acomodar. Porque se eu posso voltar, não está tudo bem o que eu fizer aqui. E não está. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala, olha, você precisa mudar. Você precisa ter uma realidade real. O Cristo crucificado mostra que ele pagou meus pecados. E a explicação dessa filosofia é que você vem para pagar os seus pecados. E destrói toda a beleza de um Deus que morreu por nós, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, toda esta realidade que é cristã, ela se fundamenta dentro desta realidade de vida. Que nós só morremos uma vez, que nós só temos uma única vida carnal, tá? Depois, nós renascemos para a eternidade. E é por isso que existe a luta do mal, no mal e do bem. Por isso que existe inferno, por isso que existe. Porque o inimigo de Deus, ele quer levar o maior número de almas para o inferno. Então, não tem como você ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Não. Deus te mostra o caminho. Esse é o caminho que tem que ser seguido. Se você disser sim e seguir o caminho todos os dias, todos os momentos da sua vida, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, chegou a hora de nós termos essa perspectiva de querer cada vez mais buscar o céu. Porque não há
atalho, não há segunda chance. Porque a primeira chance, Deus nos mostra: olha, eu sou seu Deus. E de repente, digamos que existem aí repúblicas comunistas, como é o caso da China, onde Deus não chega até o coração das pessoas. O próprio Cristo falou: aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Ou seja, o rigor que cada um é julgado de acordo com aquilo que você teve, a oportunidade que você teve na vida. Se você não teve a oportunidade de ouvir Jesus, porque lá a base do comunismo é que o Deus é o governo, é o Estado. Então, se você não teve a oportunidade de ouvir que, que Jesus é o seu Senhor, o seu julgamento será bem mais brando com relação àquele que conhece a verdade e que não a seguiu. Então, a justiça de Deus, ela vai imperar em sua vida. E não vai terá mais chance. Eu, por exemplo, eu falo aqui de Deus, eu estou aqui à frente. E tem aquele um que não segue a Deus, lá, um chinesinho lá que não segue a Deus lá na China. O meu julgamento é muito mais rígido do que o dele. Não porque Deus faz acepção de pessoas, mas é porque eu tive um destino onde eu tive o conhecimento maior do que o dele. Então a justiça é diferente. Por Deus ser justo, ele faz isso. Você teve a oportunidade. E eu sou muito mais cobrado. O meu julgamento é muito mais é, né, minucioso do que aquele que não conheceu a Deus. Mas é uma só vez. Todos têm a chance de mudar. Porque assim como, para encerrar esse vídeo, assim como Deus fala a Samuel, o homem vê a aparência, Deus vê o coração. E é pelo coração que Deus vai julgar. É pelo coração que Deus vai trazer a graça e vai trazer o julgamento. Amém? E é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Nós vamos trazer assim, temas relativos a doutrinas para mostrar e explicar aquilo que muitos têm dúvidas. Então hoje falamos sobre a reencarnação. Semana que vem eu tenho um outro tema na sexta-feira. Tá? Até amanhã. Amanhã estamos com catecismo. E depois de amanhã temos uma pregação a ser feita. Domingo, né? Sábado o catecismo, domingo a pregação. Como todos os dias da semana tem algo pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.